Prezados amigos, companheiros de batalha, amigos do Facebook, principalmente esses caras pintadas do terceiro milênio, que despertou o Brasil para a realidade que vínhamos vivendo até o início deste movimento, calados, oprimidos em nossos cantos, cada um com uma dificuldade maior do que a outra, e sem um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio para mostrar a sua indignação. Quero fazer uma referência a Cazuza, que em sua melodia ele pede: mostra a tua cara, Brasil. A cara do Brasil foi mostrada nestes últimos dias com uma juventude valorosa, varonil, que se levantou, que se revoltou contra as injustiças que se cometem em nosso país, principalmente pelo poder público, encabeçado pela excelentíssima senhora doutora Dilma Rousseff, presidente do Brasil. É deveras constrangedor para um brasileiro vir aqui fazer este pronunciamento. Cara senhora presidente Dilma Rousseff, o seu programa do café da manhã com Dilma, com a presidente, a senhora só fala: o povo não tem razões ou motivos para tal, porque se soltarmos a qualquer momento uma audiência com Vossa Excelência, aparece um cabedal de dificuldades que temos que transpor, muito mais que um pentatlo nas Olimpíadas. As barreiras interpostas entre o povo brasileiro e a comandante em chefe, aliás, em chefe não, porque ela passou as Armadas do Brasil, o Estado-Maior das Forças Armadas do Brasil, para um civil que nada entende militar, entende do que é ser um militar, porque talvez nem um tiro de guerra ele tenha feito, e de forma muito me perdoem, eu perco até a noção do que eu tenho que falar. Muito despota, ele vai passar a tropa em revista, não respeitando a dignidade do fardamento que estes jovens militares do Brasil vestem e amam a pátria brasileira acima de tudo. Excelentíssima senhora presidente, o Brasil mostrou a sua cara. São exatamente 20 minutos do dia 20 de junho de 2013. E hoje, talvez, como nunca dantes visto no Brasil, a marcha de Deus com a família pela liberdade, de março de 1964, que a senhora lembra muito bem, as famílias saíram às ruas em todo o Brasil, clamando para que não entrasse o comunismo no Brasil. A senhora traiu todos aqueles que votaram na senhora e vem traçando um plano que eu denomino de três coroas. As três coroas, a hegemonia do Brasil nas mãos do Partido dos Trabalhadores, dentro da doutrina explícita de um comunismo falido, na linha marxista-leninista que a senhora vem procurando empregar, junto com o seu padrinho, o senhor
Luiz Inácio Lula da Silva querem formar as três coroas, e o ano que vem é um ano de eleição, e os brasileiros eleitores têm que estar atentos para esta premissa. O seu padrinho cumpriu com 2 mandatos e fez a base para a senhora prosseguir na implantação da República Socialista Comunista do Brasil. E isto é muito claro nos avanços que procuram implementar e dizem que são avanços através da Bolsa Família, tentando comprar a mente dos miseráveis que morrem de fome no sertão nordestino, que morrem de sede. Os animais já não existem mais, e nem as palmas cheias de espinhos que eles queimavam no fogo e depois mascavam para poder enganar a fome, o ronco do estômago. Estes miseráveis nordestinos, para o governo brasileiro, não têm direito à vida, não têm direito a uma vida digna. Eles têm que vegetar e aos poucos ir morrendo de fome e de sede. Senhora Presidente, quando a senhora for fazer mais um programa, chame o povo para conversar com ele, dê-lhe mais atenção, porque o que vocês estão fazendo é deveras uma canalice contra o povo brasileiro, uma traição, uma facada no meio das costas, haja vista que os nordestinos principalmente confiaram na pessoa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o seu padrinho, e foram traídos, estão na fome, estão na sede, estão na miséria. A senhora aparece na televisão, senhora Presidente, falando as mais diversas bobagens que contrariam a realidade do povo brasileiro. O nosso país, a bem da verdade, tem a sua riqueza concentrada em 8% da população de quase 250 milhões de habitantes. A senhora paga as redes de televisões, pois joga nas leis de diretrizes orçamentárias os valores respectivos para que a propaganda institucional ela esteja garantida para as redes de televisão. Os economistas de plantão que aparecem nos programas de televisão falam de acordo com aquilo que a senhora fale, apontam a realidade de fome, miséria, de analfabetismo, de violência, discriminação, então nem se fale, de social, racial e de cor. O uso indevido de substâncias psicoativas no Brasil, ele é livre. Ele é livre, senhora Presidente. Em qualquer canto, em qualquer rincão do Brasil, se encontra a droga. As polícias militares do Brasil, senhora Presidente, estão praticamente à míngua. Os agentes policiais ganham uma miséria, principalmente no Nordeste brasileiro. A senhora, excelentíssima Presidente da República, não conhece a realidade do Brasil, pois fica no seu palácio, aí sentada, tendo à sua disposição pessoas que compram, fazem as compras nos supermercados, a senhora não quer nem saber o preço. Os seus motoristas deambulam de um para outro lado, correndo para atendê-la, não querem nem saber do preço do combustível, porque a senhora tem um cartão de crédito corporativo sem limites de gastos fornecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o qual nunca é prestado conta para a população saber onde está indo o dinheiro pago de 56% de impostos, taxa mínima que incide sobre todos os produtos brasileiros.
Senhora Presidente, o Brasil é um país de desdentados. Não possuímos condições, ó senhora, de ir ao dentista. Eu tenho uma dúvida na minha cabeça. A senhora é mãe? A senhora tem filhos ou filhas, netos? Se a senhora os tem, por que a senhora trata a população do Brasil como que se fosse pior do que uma madrasta? A senhora já entrou dentro de uma favela, lá no miolo, onde o bicho come? Não tem como correr nem como ficar, de todas as formas o bicho come. A senhora já foi a um lixão vendo crianças, 7, 8 anos, revolvendo o lixo para ver se encontram algo de comer? A senhora soube da notícia que tempos atrás, senhora Presidente, uma família que estava rebuscando um lixão encontrou um seio extirpado, uma mama extirpada de uma senhora cancerígena, e com aquele monte de gordura em suas mãos, no fogareiro improvisado dentro do lixão, rodeados pelos urubus à busca de carniça, ou de algum ser vivo que caísse ali desfalecido, o cheiro fértil, a nojeira que é um lixão, para eles caírem em cima e considerarem carniça o ser humano e comerem-no. Pois bem, senhora Presidente, este seio extirpado colocaram numa grelha improvisada, fizeram uma fogueira e começaram a derreter. Graças a Deus não comeram, senhora Presidente, porque Deus é muito mais na vida de cada brasileiro. A senhora não tem a mínima ideia da miséria que nós vivemos nas periferias da grande cidade. A senhora não tem a mínima ideia do que é a vida fora do Palácio do Planalto ou do Palácio da Alvorada, sua residência. A senhora toma um café da manhã, que é o almoço e janta de nós miseráveis que estamos aqui fora. A senhora não conhece a vida. A senhora se trai nos seus próprios idealismos na época em que a senhora era terrorista. Aonde está a sua atenção para o povo brasileiro? É isto, Cazuza. O Brasil está mostrando a sua cara, os dois lados da moeda, a frente e o verso. Na frente está o poder político corrupto que se implantou no Brasil, chefiados por Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Dilma Rousseff. Há uma quadrilha política implantada no Brasil que tomaram conta do Congresso Nacional, onde legislam em sua própria e que, senhora Presidente, caríssima, excelentíssima senhora Presidente, não estão nem aí com o que o povo está fazendo. A política no Brasil ela tem que ser mudada e ela vai ser mudada. Não é por 20 centavos que estes jovens arriscam as suas vidas nas ruas, nessas manifestações. E eu tenho uma desconfiança comigo, senhora Presidente, de que os infiltrados nestas manifestações ou são mandados pelo próprio poder estabelecido com o voto de cada um de nós, eleitores. O governo, ele atua de uma certa forma na qual ele sempre quer permanecer no poder, seja por bem ou seja por mal. O poder executivo no Brasil é implantar uma ditadura de esquerda jamais vista no mundo aqui no Brasil. Querem levar o Brasil à miséria. Este percentual de 8% de ricos que abram os olhos. Ou se eles estão apoiando essa ditadura de esquerda que estão querendo implantar para ficarem mais ricos. Fidel Castro goza de todas as bênçãos que se possam imaginar, mas o povo de Cuba vive na miséria. Nós tivemos duas intentonas comunistas que o valoroso exército brasileiro tomou a frente e colocou as coisas no eixo. A senhora chegou num momento em que o povo está decidindo se ele prefere ditadura reversível
ou se uma ditadura de esquerda irreversível, com o domínio comunista sobre as suas cabeças. Os proprietários de terras perderão tudo o que têm. Os proprietários de imóveis perderão tudo o que têm. Os comerciantes e os industriários, eles, a bem da verdade, trabalharão para a ditadura de esquerda. Não terão direito a nada, a não ser produzir mais e mais, até que caiam desfalecidos de cansaço por falta de uma alimentação digna, por falta de uma vida digna que o sistema comunista, seja cubano, chinês ou da antiga Rússia, que eu não sei como vocês têm essa ideia na cabeça que comunismo é a solução. O verdadeiro comunismo, cara senhora presidente, se a senhora conhece a história da civilização, é o judeu nos kibbutz, onde tudo é partilhado, onde a senhora não ama o Brasil, a senhora não tem interesse pelo povo brasileiro. Recentemente a senhora dá uma entrevista dizendo praticamente na entrelinha que o nordestino não é brasileiro, que um dia ele possa vir a ser brasileiro. A senhora menospreza a classe trabalhadora, a senhora menospreza a família, que é a espinha dorsal de uma civilização. Eliminando-se a família, acaba com uma nação. Não há nação que resista sem a família, e trabalha-se nesse sentido. Legislando para que, de uma certa forma, a PEC 37, tirando o domínio de investigar os políticos corruptos. Que grande vergonha, gente. Eu tenho nojo. É indecente a forma como estão tratando os brasileiros. O Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, uma das melhores do mundo, está transformada num mero rolo higiênico pendurado em um banheiro, esperando um usuário para fazer uso de suas folhas. Os mensaleiros foram condenados. Foi provada a culpa deles. O chefe ainda não descobriram quem é. Só tem o subchefe nas mãos. E que vergonha o Congresso Nacional, a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, que coloca na Comissão de Justiça e para a Câmara Federal 2 mensaleiros condenados. O José Genuíno Paulo de Osasco. Dentre das 2 alternativas que o povo brasileiro tem, de ter uma ditadura militar revogável ou de ter uma ditadura de esquerda irrevogável como ela o é em Cuba, um país miserável, um país onde o povo sofre sob as duras botas dos pseudos militares, Castro e sua bandidagem. Senhora presidente, dentro dessa intercomunista que está havendo agora, é muito diferente das 2 anteriores. Porque hoje, senhora presidente, como a senhora pode mesmo analisar, o Facebook é uma das maiores ferramentas e melhores tecnologia de ponta que quebra a relação de espaço e tempo para se comunicarem entre si. Os governadores são covardes, os prefeitos são covardes, os deputados são covardes quando vêm a público dizer que não sabem o que está acontecendo. Isto é uma vergonha, isto é nojento. São meros porcos que charfundam sobre o seu próprio vômito. Uma raça que teria que sumir do Brasil. Colocar num avião e leve tudo para Cuba. Vão viver em Cuba, se é isso que eles gostam. E o caso dos médicos cubanos? Colocar a espionagem de Cuba dentro do Brasil, fazer cabeça de ponte
para que os fiéis, para que os castros, ou melhor dizendo, eles façam uma cabeça de ponte, eles têm uma cabeça de ponte dentro do Brasil para saber como invadir pela fronteira da Venezuela, fronteira seca e fronteira fluvial, por onde entra drogas no país, por onde entra contrabando no país. Essa comissão da verdade que fizeram é retaliação, e não dizendo o que aconteceu, a bem da verdade, na Revolução de 1964. A imprensa está comprada pelo governo com verbas institucionais. Até o advento da Criança Esperança, a Rede Globo de televisão, ela tinha uma dívida de 5 bilhões de dólares. Quem pagou essa dívida? A Rede Globo estava insolvente. Todas as redes de televisão são financiadas de forma indireta pelo governo para iludir a mente do povo. A senhora tem a noção, senhora presidente, de como é a vida fora do palácio? De como é a vida dos miseráveis no entorno das capitais dos estados brasileiros? A senhora algum dia pôs o pé lá no meio da seca, naquelas casinhas de pau a pique, onde as famílias estão esperando o dia da morte, por inanição, por falta de comer, por falta de beber? Agora me explica essa contabilidade do poder público federal, do palácio da senhora, porque é a senhora quem assina, é a senhora quem determina. O brasileiro cobra a senhora e não vai cobrar uma outra pessoa. Porque a senhora foi eleita para cuidar dos brasileiros, para ser a mãe dos brasileiros. O seu padrinho disse que a senhora é mãe do PAC. Uma porcaria para coisa nenhuma, porque a miséria ela continua aqui. Se a senhora for agora no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, a senhora vai ver um monte de crianças dormindo na rua a poder do cheiro da cola. Se a senhora passar na hora do almoço pelo Vale do Anhangabaú, está lotado de crianças com saquinhos cheios de esmalte, cheio de cola de sapateiro, para enganar a fome. Eles cheiram, inspiram aquela tiner, inspiram éter, inspiram o veneno da cola para dentro dos seus pulmões e caem nos jardins ali deitado. Falaram de combate na Cracolândia. Se a senhora passar por lá agora, a senhora vê de drogas claramente. A polícia prende e quando chega na frente do delegado, eles alegam: eu sou usuário. O delegado nada pode fazer. Não existe no Brasil uma clínica de recuperação financiada pelo próprio governo federal. R$ 1.300 não dá para nada. R$ 2.800 mensais, fora a alimentação, que tem que ser paga nas melhores clínicas de recuperação do Brasil. Ao que parece, o governo tem interesse com que a droga se avance mais sobre o Brasil, que a substância psicoativa mais dominem os brasileiros. O poder executivo, o poder vive da venda de cigarros, que um cigarro que custa 10 centavos, custa R$10 hoje, por força do governo. Se eu for comprar um neto ou para meu neto, acontece o seguinte: 56% do valor daquela balinha é de impostos, é de tributos. Aonde está indo o dinheiro brasileiro? Desculpe, senhora presidente, mas é um velho desdentado, eu 41 anos, e o INSS, isto nunca será solucionado, lhe nega a aposentadoria. Os peritos são orientados a não conceder sobre qualquer hipótese que não sejam aparentes, ou seja,
que a pessoa não esteja quebrada dos pés à cabeça e que esteja à beira da morte. Eu estou, senhora presidente, e não tenho muito tempo aqui. Eu tenho uma lesão no cérebro devido a um AVC que eu sofri por causa de uma empresa onde eu trabalhava provocar o assédio e eu tive um AVC e eu caí na minha PA, eu caí no chão desmaiado. Fui levado para um ambulatório que não tinha médico. Eu tenho uma lesão na minha cabeça e tenho exames que comprovam, mas para os médicos peritos do INSS isto nunca será solucionado por orientação da senhora, porque a senhora é responsável pelo ministro da Previdência Social. Não fomos nós que escolhemos o ministro da Previdência Social, não fomos nós que escolhemos o ministro da Educação, não fomos nós que escolhemos o ministro da Saúde, não fomos nós que escolhemos o ministro dos Transportes ou o ministro da Infraestrutura. Foi a senhora que indicou. E eu fico pasmo quando eu vejo 35 ministérios que com certeza usam suas cadeiras para colocar paletós daqueles que devem estar trabalhando para o povo brasileiro, mas estão andando de um lado festinhas com o dinheiro brasileiro. Ao que parece, senhora presidente, a missa em Roma não lhe fez muito bem. Se a senhora não crê em Deus, conforme a senhora afirmou, que numa força superior, isso está lá no programa do Ratinho, o que a senhora foi fazer em Roma, assistir à missa, se a senhora crê numa força superior? Porque a força superior, ela pode ser maldita. O apóstolo São Paulo fala das potestades, que são os demônios que campeiam ao derredor, procurando a quem possa tragar. Senhora presidente, a senhora crê nessa força superior, mas qual força superior que a senhora se segura para tocar o Brasil? A celestial, a divina ou a das potestades do ar? Porque pelo que parece, o que está acontecendo no Brasil hoje, esta revolta juvenil da juventude brasileira, os caras pintadas do século XXI, não vai parar por aí mais. Ontem eles sentiram a força, sentiram o gosto da vitória, sentiram que enforcar 20 centavos por uma passagem de ônibus. São covardes os prefeitos, é covarde os governadores. Como que hoje apareceu todo mundo reduzindo, ontem dizendo, porque já estamos no dia 20, apareceram reduzindo o preço da passagem. E o dinheiro que foi pago a mais, eles vão devolver para cada usuário. Nós temos um transporte coletivo na cidade de São Paulo, a capital que puxa o país, um dos piores do mundo. É um dos piores do mundo. A senhora já entrou num ônibus que cabe 70 pessoas, o motorista tinha entrada de 120, ele é o responsável pelo ônibus. Você consulta das empresas para saber quantos passageiros estão conduzindo? Ficar uma hora e meia parado em um ponto de ônibus. Se entra 8 horas da manhã no serviço, tem que sair às 4 horas da manhã. Para a senhora não importa, a senhora tem carro blindado, a senhora tem a quantidade de motoristas que quiser, a senhora tem avião financiado pelo povo brasileiro para se deslocar para um e para outro lado. A senhora, se fica doente, não enfrenta a fila do SUS. Uma vergonha. Os prefeitos da cidade usam o SUS para tampar a sua incapacidade de aumento. O SUS é federal como o CPF, como o PIS, como o PASEP. Mas em cada cidade que eu chego, se eu passo mal, eu tenho que fazer um novo cartão do SUS. Eu já tenho 4. Eu não sei a hora que eu vou ficar ruim. Eu tenho sequelas. Eu tomo barbitúricos para dormir. Eu vivo sofrimento médico. Eu sou humilde. Imaginem a população brasileira morrendo na fila do SUS.
Imagine, a senhora viu recentemente, deve ter visto, ou a sua assessoria de Aspones, que não acontece, porque não foi 1, 2 ou 3 e-mails que eu enviei para o seu gabinete, alertá-la para o que está acontecendo aqui fora, mas não obtive resposta. É a maior dificuldade mandar e-mail para a presidência. Tem que se escrever uma Bíblia dizendo quem é, de onde é, porque foi, mas não se consegue falar com a presidente da República, nem por e-mail, nem por correspondência, porque não tem resposta. Tudo é bloqueado por esse mundo de Aspones que ficou aí com o paletó na cadeira, única e exclusivamente tentando tapar de Vossa Excelência o que realmente acontece aqui fora. Senhora Presidente, não tem retorno. O Brasil adentrou, a partir de ontem, numa correnteza muito forte, com as dificuldades do Brasil abertas de um lado a outro, como na transposição do Mar Vermelho judaico, liderado por Moisés. A liderança desses jovens, se vocês não sabem o que está acontecendo, é a fome, é a miséria, é o analfabetismo, é a violência, o despaupério do desprezo que a senhora tem para com o povo brasileiro, que joga mais de 10 bilhões de reais na construção de estádios de futebol e deixa o Nordeste, deixa os que estão nas periferias das grandes cidades padecer a fome, padecer a insegurança que existe no Brasil. Vocês passaram do limite, senhora Presidente. Eu sinto a cada momento que eu acompanho com a povo, não sou jornalista de gabinete. Eu sofro o que o povo sofre. Eu não sou esses jornalistas que ficam falando na televisão de ditadura, nem eles mesmos eram nascidos quando aconteceu os fatos da Revolução Institucionalista do Brasil, 1964. Tivéssemos hoje generais como Mourão Filho, políticos como Magalhães Pinto, a situação já tinha sido revertida há muito tempo. Porque Mourão Filho comandando a tropa aquartelada, acantonada em Minas Gerais e partiu para o Rio de Janeiro para restabelecer a ordem no país. A desordem agora não está no meio da população. É o próprio governo que está desordenado, batendo cabeça um contra o outro, não conhecendo a realidade do Brasil. A senhora cometeu a maior lesão moral para a pátria brasileira em se permitindo a se apresentar de um do mundial, o Blatter, aquele francês da FIFA. A senhora entregou a chave da nação, como o prefeito entrega a chave para o Rei Momo, para o carnaval, nas mãos de um crápula que não tem coração, que é uma pessoa que usa o país para aqui tirar dinheiro para os seus bancos na Suíça. Lamentavelmente, senhora Presidente, excelentíssima doutora Dilma Rousseff, a senhora está envergonhando as mulheres brasileiras. A senhora está envergonhando as crianças brasileiras. A senhora está envergonhando os netos e bisnetos. A senhora está envergonhando os idosos, que pouco a pouco vão morrendo. Eu não sei se daqui a pouco eu estarei vivo, porque posso ter um segundo AVC. E este poderá ser fatal. O primeiro me deixou sequelas. Eu tenho aqui no lado da minha casa meu concunhado, que ele teve um AVC como eu, só que paralisou. Da metade do corpo para o lado direito está paralisado, jogado numa cama. Não tem fisioterapeuta, não tem audiólogo, está ouvindo muito mal. E quando cobrado, a Secretaria da Saúde da cidade diz que nada pode fazer. E agora, senhora Presidente, que caminho toma o povo brasileiro? Hoje é um dia crucial, não sei se a senhora está sabendo,
programado para as manifestações nas cidades. É quinta-feira, chegou a quinta-feira, que ela não se torne a quinta-feira santa, para depois virar para a sexta, seja a sexta da paixão, cobrando, crucificando o seu cargo. Não pense que as Forças Armadas brasileiras, apesar de seus comandantes estar submetidos por sua ordem a um civil, um diplomata, estão confortavelmente à quarta. Eles comem arroz e feijão. Eles sabem que o seu soldo não vai dar para comprar 15 dias. 15 dias eles vão ter que multiplicar para ver se consegue chegar aos 30 dias. O povo brasileiro está de saco cheio com esta falácia política, onde um bando de covardes tomaram o poder, onde o brasileiro não pode falar. Não tem educação mais no Brasil. A educação é continuada de acordo com os moldes, marxista-leninista, que o povo tem que saber menos para poder ser dominado. Não temos saúde, os hospitais todos sucateados. Não tem equipamentos. Por que os médicos não vão para o interior? Por que os médicos não vão para o sertão onde há sede e fome? Porque lá eles morrerão também de sede, de inanição. Transporte público é uma falácia no Brasil. Me explica uma coisa, senhora presidente, eu quero entender. A Constituição, ela determina que o transporte público é dever de Estado. O Estado não assume Porque o Estado não assume o trabalho de administrar o transporte urbano, porque não tem companhia de ônibus, seja federal, estadual ou municipal. Por que esse lobby fechado desse norte a sul do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, onde a senhora vai, a senhora encontra o nome de um consórcio que a senhora já viu lá nos Cafundé do Judas? Se o transporte público de passageiros é dever do Estado e direito do cidadão brasileiro, é o Estado que tem que operar o sistema e não terceirizar. A senhora disse que é tão contra a terceirização. Por que o transporte público é terceirizado? Inclusive aí em Brasília, em todo o Brasil. Por que o Estado não assume e ele seja o monitorador, o fornecedor do transporte público? Uma coisa que eu quero perguntar também que eu não entendo, talvez a senhora possa responder. A Petrobras, empresa pública de capital misto que visa lucros, ela é autossuficiente em petróleo. Eu só quero entender, se a senhora puder me explicar, por que o combustível, o gás de cozinha está nesse preço? R$50 um botijão de gás, que é resto. O gás é o resto. É o que evapora nas refinarias. Eu só quero entender, senhora presidente. Eu sou cidadão brasileiro, eu tenho direitos adquiridos e garantidos pela Constituição do Brasil, embora seja ela, os políticos, transformada em um mero rolo de papel higiênico pendurado em uma privada. A senhora pode responder? A senhora pode nos dar noção do porquê que acontece isso? Saíram políticos falando aí, em declarações à imprensa que não entendem o que está acontecendo. É isto que está acontecendo. É a opressão, é o assédio moral do poder político sobre uma gelada pela miséria, pela falta de segurança, pela falta de escola digna.
Senhora presidente, eu teria 1001 motivos a mais para apresentar para a senhora do que acontece aqui fora do aconchegante Palácio do Planalto e Palácio da Alvorada, onde a senhora vive, nos churrasquinhos de finais de semana na Granja do Torto. Por onde anda o seu padrinho? 55 milhões por um jatinho foi o que o Lulinha pagou. Mas a grande chamada grande imprensa divulga isso, ela não tem interesse nisso. A única coisa que ela tem interesse é opiar a mente do brasileiro, adormecer a mente brasileira com futebol, com novela, com notícias falsas. Até quando, senhora presidente? Até quando? O que vai ser eu morrer a minha aposentadoria? Ou há alguma outra solução? A senhora pode me dizer qual, para mim poder ir procurar? A senhora tem um assessor que possa vir me atender aqui, que eu vou mostrar a pessoa moribunda do lado da minha casa? Me explica uma coisa, senhora presidente. Eu tô meio cabreiro aqui com a sua postura religiosa. Eu falei no princípio, mas não dei prosseguimento. A senhora sai aqui e assistiu uma missa em Roma. Dentro do avião pago pela população brasileira, 50 puxa-sacos e suas famílias. Eu não sei exatamente o número de pessoas que foi. 950 euros de diária, fora o que consumiram em alimentação, em passeios turísticos, na compra de souvenirs, porque eles entram no aeroporto e não passam pela revista da Polícia Federal, saem pelas portas do fundo. Sabemos lá o que trouxeram ou o que levaram para fora? Estava na França, é só pegar um trem, na Suíça fazer depósito. A senhora deve uma explicação para o povo brasileiro. A senhora deve uma explicação para as mulheres brasileiras, para as mães que sofrem, para as mães que veem seus filhos morrer de sede e fome, para as mães que veem seus filhos adentrarem para o mundo das drogas, do crime, adotados por traficantes. A senhora não conhece periferia, a senhora não sabe o que é a vida aqui fora. Acobertada que és pelos 2 palácios que a senhora circula durante o dia e noite. A senhora viu a manifestação em São Paulo ontem. Os vandalismos, com toda certeza, pertencem ao PSOL, que está dando cobertura para o PT, que não pode dar a cara para bater agora, porque tudo está voltado contra ele. Senhora presidente Cazuza, o Brasil mostrou a sua cara. A cara do Brasil é esta, de agora para frente. E não pense a senhora que as Forças Armadas brasileiras não estão atentas ao que está acontecendo. Vocês marcaram bobeira com o Facebook, agora estão tentando censurar. O Facebook vem funcionando de uma forma bem diferente nesses últimos 3 dias. Com travamentos. Eu tenho conexão em banda larga, via rádio, na qual eu não tenho interrupção. Eu navego à base de 1 terabyte. Eu sou jornalista. E eu preciso de uma máquina potente para fazer meu jornal. Imagine esses que compram esse speed, que não vale nada. Estes drivers, pendrivers de internet que não vale nada. Uma telefonia social, uma telefonia celular no Brasil, o maior preço do mundo. E uma porcaria. Só dá sombra. Tem que andar de um lugar para o outro, subir em postes para poder pegar o sinal. O Brasil está um lixo. O Brasil está uma vergonha.
O Brasil dá nojo. E não é o povo, não. É o povo que está ficando com nojo dos políticos. 1914 tem eleições. E pelo andar da carruagem a senhora não leva o caneco. A senhora vai ter que deixar a coroa e o seu padrinho não vai levar a coroa de São Paulo. Porque a ideia é esta: ter o poder federal nas mãos, ter o poder do estado de São Paulo nas mãos e ter o poder da cidade de São Paulo nas mãos. Tríplice coroa. E vão fazer o que querem do Brasil. Lê do engano. O Brasil mostrou a sua cara. É uma nova realidade. Os caras pintadas do milênio não vão se recolher, não vão esconder, até que todas as soluções que necessita para que o Brasil, para que o brasileiro tenha dignidade, mesmo que morram, mesmo que seja preciso no estado de São Paulo um novo MMDC, uma nova revolução deu 1932. O paulista não é covarde, o paulista não é poltrão. Ele dá a cara para bater. A senhora estava ontem dentro da prefeitura, no Palácio Matarazzo, que foi uma outra jogada da Marta Suplicy quando prefeita, que resolveu pagar aluguel daquele imenso prédio, tirando a prefeitura do Palácio das Indústrias no Parque Dom Pedro, que está abandonado até hoje. É a família Matarazzo que recebe os aluguéis dali. O povo não sabe. O povo trabalhador não sabe. O povo trabalhador não sabe das nojeiras que acontecem por trás das cortinas no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. A senhora quer matar o nordestino de fome, de sede? Quantos bilhões foram gastos na Copa do Mundo? E tem mais uma, hein? O dinheiro arrecadado não vem para o Brasil. É a FIFA que domina até na venda do acarajé. Até a venda do bolinho do camelô no lado dos estados é proibido. Tem que ficar 2 quilômetros distante. A vaia no Mané Garrincha foi por tudo isso e muito mais, senhora presidente. E não espere que o povo vá ficar quieto. Se a juventude perder as forças, os velhos vão para as ruas. Não se preocupe. Os velhos vão para a rua. Eu estou solicitando uma audiência com a senhora, cara a cara, olho no olho. Cara a cara, olho no olho. Me dê meia hora como presidente do Brasil, a senhora vai ver como que eu arrumo essa coisa. Meia hora eu quero. Meia hora e 5 folhas de papel sulfite. Só isso que eu quero, para dar jeito no Brasil. Não preciso de 4 anos, eu preciso de meia hora. Eu não preciso de 2, 3 mandatos, eu preciso de meia hora. Pelo amor de Deus, me dê meia hora. Eu soluciono todos os problemas do Brasil. Eu sou um Zé das Couves, um jornalista que não vale nada. Um mero brasileiro desprezado pelo poder público. Um velho mercadoria de brechó, onde todo mundo pode passar e falar: oi tiozinho. Não tem mais respeito pelas pessoas do Brasil. A juventude está se perdendo no flagelo das drogas. O exército brasileiro virando sucata, a marinha brasileira, a força aérea brasileira. Se nos atacarem de fora hoje, não temos como nos defender, porque os senhores marxistas-leninistas houveram por bem acabar com o exército, a marinha e a aeronáutica. Diferente do Cabo Anselmo, vocês estão usando as mesmas armas que vêm usando no correr do tempo. Tentar implantar uma ditadura de esquerda no Brasil. Mas o povo sabe que tem 2 alternativas, senhora presidente. Ou uma ditadura de direita, patrocinada pelas Forças Armadas do Brasil,
que é reversível ou uma ditadura de esquerda marxista-leninista que vai jogar todos quantos são contra o governo no paredão e fuzilar, como foi feito em Cuba, a Revolução de Cuba. Vai eliminar ou mandar para fora do país todas as cabeças pensantes, todos os acadêmicos que têm conhecimento de sociologia, de política, vão ser exterminados. Não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu sou bem claro com a senhora. Se houver dignidade na pessoa de Vossa Excelentíssima Presidente da República, me responda. Responda para o Brasil. Qual é a sua ideia em termos de governo para o Brasil? Se é para amar os brasileiros, trabalhar pelos brasileiros, ou se é para instalar uma ditadura de esquerda para beneficiar uns poucos, aqueles que estão do seu lado. A própria formação do seu ministério nos dá claras dicas, principalmente no feminino, que a ideia é de revanchismo, que a ideia é de partir para cima do povo brasileiro e escravizá-lo sob as botas do marxismo-leninismo, fumando charutos de Cuba. Acorda, senhora Presidente, enquanto é tempo. Não permita que os filhos desta nação se envolvam num conflito muito grande na defesa de seus direitos, na defesa de seus deveres, na sua vontade de trabalhar. Não brinque com o povo brasileiro, que ele não é banana, e a prova disto está na rua. Se vocês não sabem o que estava acontecendo, meditem, pensem um pouco. Saiam para a rua e vão para onde há miséria e a fome. Entrem nas áreas de riscos. Aí vocês saberão o que acontece no Brasil. Os mensaleiros não foram presos. Temos a plena convicção que sabemos quem é o chefe de tudo, que renegou a sua própria origem nordestina e que ainda atua no governo, sendo seu tutor, senhora Presidente. Assuma o governo do Brasil como mulher, como mãe, como avó ou quiçá bisavó. Mas trabalhe para o povo brasileiro. Não trabalhe para as organizações comunistas internacionais. Muito obrigado, senhora Presidente. Muito obrigado.